Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Agosto é o mês mais crítico para a cultura da soja nos Estados Unidos. No Brasil, na safra 17-18, a produção da oleaginosa deverá totalizar 110 milhões de toneladas, uma queda de 2% ante a safra atual. A produção total de milho de 2017-2018 provavelmente vai passar dos 95 milhões de toneladas, podendo chegar ao máximo de 113 milhões de toneladas. Colômbia detecta em apenas um mês o quarto foco de febre aftosa. Ministro da Agricultura comunicou ao comissário da Saúde da União Europeia que vai autorizar a importação de novos produtos e facilitar as exigências sanitárias para os europeus. Entregas de adubos totalizaram mais de 2 milhões e 800 mil toneladas em junho no Brasil. O volume aumentou 17% em relação a maio. O agronegócio está começando. O período crítico para a soja, por sua vez, é o mês de agosto. E as perdas efetivas poderão, portanto, ser mais conhecidas daqui mais alguns dias. Ainda assim, já existem projeções de um rendimento menor para a oleaginosa dos Estados Unidos. A produtividade média esperada nesse momento e dadas as atuais circunstâncias é de 46,5 bushels por acre. Isso dá algo em torno de 52 sacas por hectare. Na soja, a baixa não é tão forte como a do milho, porque o período crítico ainda não chegou, mas é necessário acompanhar as condições climáticas e o desenvolvimento das lavouras entre 6 e 15 do próximo mês. E a situação para esse período não é confortável. Assim como fez para o milho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também trouxe um aumento em sua estimativa para a safra 2017-2018 de soja no reporte deste mês para quase 116 milhões de toneladas. Apesar disso, com as altas temperaturas e a falta de chuvas castigando boa parte das regiões produtoras, as especulações sobre um número significativamente menor do que esse que já ronda o mercado. Números do Ministério da Agricultura apontam para uma soja em grão no Brasil, uma produção da safra de soja 2017-2018 na ordem de 110 milhões de toneladas, uma queda de 2% em relação à safra 2016-2017. O ciclo 17-18, cujo plantio se dá no segundo semestre, tem como limite superior de estimativa 121 milhões de toneladas, o que representaria, neste caso, um aumento de 7,5% em relação ao registrado no anterior, quando as produtividades foram excelentes. Para o longo prazo, o Ministério da Agricultura diz que o Brasil poderá colher até 175 milhões de toneladas em 2026-2027, com a área passando de 34 milhões de hectares atualmente para mais de 54 milhões de hectares daqui a 10 anos. Isso num cenário mais otimista. Estima-se que a expansão de área deve ocorrer em áreas de grande potencial produtivo, como as áreas de cerrado, compreendidas na região que atualmente ela é chamada de Mato Piba. Em relação ao milho, o Ministério da Agricultura prevê que a produção total, primeira e segunda safras, em 2017-2018, seja aí da casa de 95 milhões de toneladas, podendo chegar ao máximo de até 113 milhões de toneladas, ante 96 milhões esperadas agora para 2016-2017, segundo a estimativa da Conab. Em 10 anos, a produção do grão pode alcançar até 177 milhões de toneladas, que seria um limite superior das projeções, com área plantada de 17 milhões para 24 milhões de hectares e compreendendo-se todos os grãos para 2016-2017
a safra nacional de grãos está estimada pelo Ministério da Agricultura em 288 milhões de toneladas, uma alta de mais de 50 milhões ante os volumes atuais. E, paralelamente, a área plantada com grãos em 10 anos deve passar dos atuais 60 milhões de hectares para 70 milhões de hectares. O limite superior, neste caso, é de 85 milhões de hectares. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios, vento durante o dia e frio à noite. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. Porangatu, 34 a máxima e 17 a mínima. Campos Belos, 34 a máxima e 19 a mínima. Ceres, 31 a máxima e 11 a mínima. Lusiânia, 28 a máxima e 14 a mínima. Jussara, 33 a máxima e 20 a mínima. Anápolis, 28 a máxima e 15 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 18 a mínima. Quirinópolis, 31 a máxima e 16 a mínima. Jataí, 31 a máxima e 12 a mínima. E Ipameri, 30 a máxima e 12 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a Colômbia detecta em apenas um mês o 4º foco de febre aftosa. O ministro da Agricultura comunicou ao comissário de saúde da União Europeia que vai autorizar a importação de novos produtos e facilitar as exigências sanitárias para os europeus. Entregas de adubos totalizaram 2.800.000 toneladas no mês passado aqui no Brasil. E esse volume aumentou 17% em relação a maio. Nós voltamos já. O município de Cúcuta, no departamento de Santander, na divisa com a Venezuela, é o local do 4º foco de febre aftosa na Colômbia em apenas um mês. No dia 14 de julho, o ICA, que é o Instituto Colombiano Agropecuário, confirmou a infecção de 2 bovinos machos pelo vírus tipo O, a apenas 300 metros da fronteira venezuelana. Há um mês, foi confirmado o primeiro caso de aftosa lá na Colômbia desde o ano de 2009 e já foram sacrificados 297 animais. As autoridades colombianas trabalham com a hipótese de que os vírus encontrados em Tami e Cúcuta tenham vindo da Venezuela por terra ou por rio. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, comunicou ao comissário de saúde da União Europeia que vai autorizar a importação de novos produtos e facilitar as exigências sanitárias para os europeus. Trata-se da primeira ação concreta do governo para blindar a carne brasileira contra novos embargos, numa tentativa de amenizar a crise do setor. Esse gesto contempla um antigo pedido da União Europeia que solicita há mais de uma década que o Brasil libere a entrada de produtos do setor lácteo, frutas e cortes especiais de carnes. Outra medida é a flexibilização das inspeções e certificações de unidades que quiserem vender itens ao país. Indústrias que já tiveram plantas habilitadas terão automaticamente o direito de incluir novas unidades. Em casos de novos exportadores, a solicitação poderá ser feita diretamente às autoridades europeias. Enquanto a Europa vendeu 1 bilhão e 700 milhões de dólares ao Brasil em produtos agrícolas e alimentos no ano passado, o Brasil faturou nada menos que 14 bilhões em exportações para a comunidade europeia em 2016. Segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, as entregas de adubos totalizaram 2.800.000 toneladas no mês de junho aqui no Brasil. E esse volume aumentou 17,6% em relação a maio último, mas diminuiu 3,5% em relação a junho do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, foram entregues 13 milhões de toneladas de fertilizantes ao consumidor final, 0,4% menos na comparação com os números no mesmo período de 2016. E este ano, somente em janeiro e maio, os volumes entregues foram maiores na comparação com iguais meses do ano passado.
A expectativa da Scott Consultoria para este ano é de um volume entre 33 milhões de toneladas e 34 milhões de adubos entregues no país, frente a 34 milhões e 80 mil toneladas em 2016. No curto e médio prazos, espera-se maior movimentação no mercado de fertilizantes para o plantio da safra brasileira de grãos 2017-2018. As entregas deverão aumentar gradualmente até agosto, setembro. E depois do intervalo, vamos falar sobre os mais de 26 milhões de toneladas de alimentos que têm o lixo como destino, sendo que a maior perda é de hortifrutis, com 45%. Nós voltamos já. Atualmente, 26 milhões e 300 mil toneladas de alimentos têm o lixo como destino, sendo que a maior perda é de hortifrutis, 45%. O Brasil também é o quarto maior produtor mundial de alimentos, responsável por gerar mais de 25% do que o necessário para alimentar a sua população. Porém, aproximadamente 64% do que se planta aqui no Brasil é perdido ao longo da cadeia produtiva. E segundo o levantamento, cerca de 10% das frutas são perdidas durante o cultivo. E esses dados alarmantes, ainda mais em um país com vocação estritamente produtiva, agropecuária, que é o Brasil, incomodou a Dow AgroScience, que buscou dentro de casa uma forma de unir a sua tecnologia a favor da causa. E dessa forma nasceu o movimento contra o desperdício, que visa a conscientização da cadeia produtiva de hortifruti sobre a possibilidade de melhorar esse cenário por meio de um cultivo mais sustentável. E para falar sobre esse tema importante, eu vou conversar agora com o André Batista, que é gerente de marketing para a hortifruti da Dow AgroScience. E nós vamos falar sobre esse movimento contra o desperdício. André Batista, bom dia. Bom dia, Tony. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. O prazer é nosso. Principalmente falar de um tema altamente interessante num país que vive uma crise econômica sem precedente e política também, onde muita gente está morrendo de fome, passando fome, e o Brasil desperdiçando aí quase que um quarto do que produz, né? André, eu queria que você falasse sobre esse projeto, esse programa Movimento contra o Desperdício da Dow AgroScience. Bom, Tony, esse programa surgiu numa visita a campo, né, conversando com produtores de tomate do interior de São Paulo. E tinha muitas notícias sobre o que se perdia ao longo da cadeia, tanto a respeito de armazenagem, logística e tudo mais, e até dentro de casa. E a gente levou para um produtor já tradicional de tomate a conta quanto que é o prejuízo que ele tem com somente, se ele perder na lavoura dele de tomate, um único fruto de tomate por planta. Quando a gente levou essa conta para ele, chegou num total de 55 caixas de tomate por hectare. Isso é mais de 1 tonelada de tomate em 1 hectare. Então isso assustou o produtor. E ele já é produtor tradicional, 20, 30 anos. Então, isso deu um estalo e incomodou a gente, a Dow, porque, ou seja, todos os dados de prejuízo, eles passam a ser muito maiores, porque muitas vezes o produtor não sabia contabilizar isso dentro da cadeia produtiva. Você está comentando um fato interessante. Ano retrasado, nós fizemos uma palestra e nós fizemos uma conta do que o Brasil perde só em grãos. Dava para alimentar quase que a população brasileira durante um ano, o que se joga fora, o que se perde. Então, nós brasileiros, infelizmente, eu não sei porquê, mas a gente não tem assim, não leva muito em consideração isso, né? Quer dizer, na verdade, não precisa nem abrir novas áreas. Só com aquilo que se perde era possível até diminuir a área de plantio, né? Agora, eu queria que você falasse sobre esse desperdício de alimento em relação a um programa social que vocês têm de cesta básica. Como é que é isso? Bom, é bem simples, né? A gente fez nessa primeira fase com alguns distribuidores parceiros nossos, né? Aonde que o produtor levava essa conta para o produtor, o quanto que ele perde, o quanto que ele deixa de ganhar. Levamos a nossa tecnologia aqui em caixa para ele diminuir o desperdício de alimentos dentro da porteira
e junto com os nossos distribuidores, no final, uma parte da venda é revertida junto aos distribuidores em cestas básicas para as comunidades das regiões. Então, ou seja, o produtor acaba ganhando duas vezes, né? Ganha em diminuindo o prejuízo dentro da porteira e ao longo da cadeia produtiva ele vai estar entregando aí cesta básica para uma instituição de caridade que ele atende ou que ele conhece. E o melhor disso, Toninho, foi quando a gente apresentou para os sindicatos rurais, os grupos, as associações de produtores, a adesão foi imediata, porque o produtor, ele gosta de fazer o bem, tá? Então, ele ajudou com isso, a adesão foi imediata à nossa causa, e a causa hoje, o resultado dela é um sucesso nessa conversão de cestas básicas. Eu fico, como eu disse logo há pouco, o que nós jogamos fora, o que nós perdemos, é algo assim, às vezes, que chega a ser incomensurável. Então é preciso que nós, produtores, técnicos, falemos a mesma língua, para que a gente possa não ter esses prejuízos que são causados, na verdade, é basicamente o país, né? Exato. André, vamos para o intervalo comercial e depois eu gostaria que você tocasse novamente no assunto do tomate estragado, que é um negócio interessante. É um minutinho só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com André Batista e nós estamos falando sobre um tema altamente interessante. Nós estamos falando sobre o movimento contra o desperdício que foi lançado pela Dow AgroScience. E é um baita de um programa para um país, vamos dizer assim, de maneira geral, um país pobre, que precisa produzir. País que está querendo subir, mas nós temos que ter um pouco de bom senso e parar de jogar fora aquilo que produz e que fica caro. André, você já deu um toque no bloco passado falando do tomate. Mas eu gostaria que você fosse mais fundo um pouquinho, porque só para você que está nos assistindo, para você ter noção do estrago que a gente faz quando vai produzir alimento, do tanto que a gente perde. E talvez pode ser até uma falta, às vezes, de conhecimento, essa perda total e significativa que o país tem. Como é que é o negócio do tomate? Bom, dentro do programa do Movimento contra o Desperdício, nós pegamos 3 frutos. Pegamos o tomate, maçã e melão, de acordo com a região produtora, né? E o tomate, quando a gente levou para o produtor a conta, quando a gente estava fazendo o lançamento do Delegate, porque tudo começou com um programa chamado Cada Tomate Conta. Exatamente para isso, Toninho, quando a gente levou a conta do desperdício para o produtor. E ele colocou, quando viu a conta, onde que um único fruto por planta de tomate equivale ao prejuízo de mais de 1 tonelada de tomate por hectare, ele ficou muito assustado. E tomate é um produto básico hoje na mesa do brasileiro, tá? Então a gente não pode simplesmente esquecer ou ignorar uma conta ou um problema desse num país com tantos problemas e com uma vocação agrícola fantástica como é o Brasil. Quer dizer, o que dá para perceber diante disso tudo é que tem solução em coisas simples às vezes. Sabe? Às vezes é uma questão que não envolve, vamos dizer, nem dinheiro. É uma questão de manejo, de adequação, para que a gente possa produzir mais em menor área e talvez ganhar muito mais e solucionar o problema social que nós temos. Por exemplo, vocês têm um produto que esse produto é uma das tecnologias, vamos dizer, tecnologia verde, que é inovadora e sustentável no mundo e que é registrado para 44 culturas e combate 32 tipos de pragas, né? E que hoje está um problema sério isso aí, né? Exato. Hoje o produtor ele tem carência de bons produtos, produtos registrados para aquela cultura e ainda mais em todas essas características e benefícios que o Delegate entrega. Porque nesta conta que salva, quando a gente chegou no movimento, foi mostrando que a rapidez de controle que o Delegate entrega. Tá? Ou seja, cessa o dano mais rápido. Se cessa o dano mais rápido, o produtor vai ter maior produtividade. E também,
exatamente fazendo isso com o Delegate, que ele ganhou o Prêmio Internacional de Química Verde, também ganhou o Prêmio Internacional de Melhor Novo Produto para Proteção de Cultivos, onde que eu auxilio a tecnologia verde com a questão de sustentabilidade da cadeia produtiva e nesse movimento inédito no agronegócio, juntamos também a parte da ação social no movimento contra o desperdício. Poxa, interessante, viu? André, olha, francamente eu fiquei assim, vamos dizer, achei ultra interessante esse tema e é por isso que você está aqui hoje, só para que você que nos acompanha, você tenha uma noção de que tem saída. Quando a gente quer fazer, tem saída. E eu acho que esse trabalho, uma multinacional trabalhando com produtor e fazendo esse trabalho social é o único caminho para o país continuar crescendo, que eu tenho certeza que nós vamos sair dessa e vamos continuar crescendo. André, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, achei o tema sensacional e as portas sempre estarão abertas aqui para dar, ok? Eu que agradeço, Toninho. Tá, okay. E esse programa, esse movimento contra o desperdício, a gente está exportando também para a Ásia e para a Europa, tanto o tamanho do sucesso que a gente fez aqui no Brasil. Coisa boa vai longe. Tá obrigado. Eu que agradeço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Você pode vencer pela inteligência, pela habilidade ou pela sorte, mas nunca sem o trabalho. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.